Eu sou oncologista há 10 anos, então, mas o que eu passei nesses 10 anos, assim, eu duvido que outras especialidades tenham passado com tanta velocidade como a gente passou. E é como você falou, assim, não é uma questão simplesmente de, porque tem remédios novos, porque a gente está descobrindo, é toda uma gama de possibilidades que se abriram. Eu, 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 eu gosto muito, assim, a oncologia sempre foi uma coisa meio relegada, assim, na medicina, né? Primeiro porque usa drogas, e usava drogas que ninguém mais usava, né? Então, assim, tirando um tumor de mama, onde você faz uma terapia anti-hormonal, um tumor de próstata e assim por diante, começou a ser uma especialidade que, por tratar, utilizar quimioterápicos e serem medicações com diversos e diversos efeitos colaterais, meio que ninguém queria mexer nisso. E eu tenho colegas mais antigos que eles contam, assim, muitos deles foram fazer oncologia por convite, tipo, os caras estavam prestando outras residências e aí sempre sobrava vaga da oncologia clínica, e esses caras eram chamados para fazer, né? Então era visto como uma coisa que ninguém queria fazer, uma coisa muito difícil, muito triste, os pacientes passavam super mal com os tratamentos, ninguém queria lidar com aquilo. E principalmente no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente começou a ter uma nova ciência completamente diferente com a expansão da biologia molecular. Então, a partir do momento que a gente começou a entender melhor a doença, não só melhorou o tratamento em si, os desfechos, né, os pacientes estão vivendo mais, estão vivendo melhor, mas também melhorou muito a toxicidade. Hoje é muito raro a gente ver aquele paciente passando super mal igual era. E também melhoraram as terapias que a gente chama de terapias de suporte, né? Eu tenho colegas antigos que falam, Thiago, a gente fazia tipo 20, 30 ampolas de Plasil, né? E é um remédio que dava, hoje a gente usa um comprimido, um outro, e usa outras medicações muito mais modernas associadas. Então, é engraçado isso, porque toda vez que eu falo com algum paciente meu, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, geralmente eles vêm na primeira consulta, depois do início da quimioterapia, e falam, nossa, doutor, eu achei que seria muito pior do que foi, na grande maioria deles. Então é muito interessante como isso mudou. E a oncologia, é interessante a história dela, porque ela começou, na verdade, como uma subespecialidade dentro das especialidades, então, digamos, isso acontece muito ainda fora do Brasil, quem tratava tumores de ovário, de útero, eram os ginecologistas, eles faziam desde a parte cirúrgica até a parte quimioterápica, quem tratava os tumores de próstata eram os urologistas e assim por diante. E aí, quando começaram a ficar mais complexas as drogas, esses médicos começaram a passar isso para o oncologista clínico. Então você precisa de tal medicação, vai procurar um oncologista clínico. O que a gente vê agora é uma volta para as especialidades, porque as terapias estão tão melhores e estão tão mais fáceis de serem dadas do ponto de vista de toxicidade, que essas especialidades começaram de novo a entrar nessa gama, né? Então você vê de novo alguns urologistas já usando algumas terapias hormonais mais modernas, que antes eram só os oncologistas que usavam, até mastologistas e assim por diante. Então é muito legal que isso mostra que a oncologia está voltando a ser democrática, né? Ela está voltando e é a história da oncologia. Praticamente todas as especialidades têm lá o seu tumor dentro da sua especialidade. Então isso é muito legal de ver porque isso também começa a melhorar toda essa comunicação e tudo mais. E bem como você falou da Flatiron, é só a Flatiron, cara, eu sempre falo, a medicina é igual a aviação, cara. Tem tanto processo ali atrás para trazer segurança e melhor resultado, que às vezes isso fica invisível e fica simplesmente, mas é entrar no avião e descer lá em tal lugar. Não é tão simples, tem mil processos associados, e esses processos sempre têm gargalos e sempre têm falhas, né? E isso que é a grande complicação da medicina.